Isso, quer dizer, não é bem assim. Em alguns lugares eu não posso. Por exemplo, eu tirei férias e fui passear no Irã. Eu gosto de lugares assim mais conhecidos. Já fui no Azerbaijão. Enfim, cheguei lá no Irã, passear, eu, a minha mulher, etc. E aí eu falei, bom, agora eu vou abrir aqui a BBC para ver o que está acontecendo. Abre a BBC? Não abre. Por quê? Porque só tem veículos locais, só do Irã. Então havia uma censura total, absolutamente total. Mas quando eu estava lá em Teherã, teve uma manifestação pela democracia na porta do Palácio do Governo. Teve uma pancadaria e atiraram nas pessoas e uma mulher morreu lá. E a imprensa viva, ninguém dá uma nota. Bom, horas depois, isso estava no mundo inteiro com imagem. Ou seja, é quase que impossível você segurar isso aqui. É quase impossível você segurar isso aqui. É como se você tivesse uma porção de areia aqui na praia na mão, e quanto mais você aperta a mão, mais areia escapa pelos seus dedos. Isso aqui, olha, é responsável por isso. Então essa transformação extraordinária, fundamental, e ela funciona em vários lugares do mundo. Eu fui na China, saí lá da Praça Cristal e vi escrito lá, sai de café. Eu falei, Val, vamos tomar um café lá. E sentamos na frente de um computador. Eu falei, oba! Aí eu botei no computador a palavra Tibete, tudo preto. Não pode falar do Tibete. Eu falei, caramba, não pode falar do Tibete? Aí eu falei, bom, deixa eu testar aqui um site internacional chamado Drudge Report. Eu coloquei o Drudge Report e escrevi Tibete, apareceu tudo lá. Eu estava ali pertinho do Mao Zedong. Se eles souberam que eu entrei aqui pelo Tibete. Ou seja, nem assim eles conseguiram segurar. Mas eu falei, bom, espera um pouquinho. Isso aqui, como dizia aquele grande filósofo, o Vicente Mateus, lembra dele? Grande filósofo brasileiro. A faca, isso aqui é uma faca de 2 legumes. Você sai na chuva para se queimar. Agradeça a Antártica as bramas que eles mandaram para nós. Por aí afora. Bom, e qual é o outro lado dessa faca? Ah, meu amigo, o que botam aqui, será que esse negócio é verdade ou não é verdade? Isso aqui é culpado por um monte de coisa que não é verdade. Ah, é assim? Vou botar a culpa nessa transformação digital? Vamos? Vou voltar um pouquinho atrás para vocês da história. 1922, centenário da independência do Brasil, grande feira no Rio de Janeiro. A feira global e tal do Rio, um negócio maravilhoso. Pela primeira vez, o centenário da independência do Brasil teve uma pequena emissão de rádio no Rio de Janeiro. Botaram lá uma antena corcovada, aquela coisa toda, e pela primeira vez o rádio foi conhecido no Brasil, em 1922. Mas em 22, além da feira, o Brasil estava completamente separado. Havia uma radicalização política violenta no Brasil em 1922. Vocês ouviram falar em radicalização política ou não? Não ouviram falar. Não, pois é. Mas em 1922 havia uma radicalização política de um lado, os tradicionais políticos, e do outro lado, principalmente o Exército, que vinha desde lá da proclamação da República como um verdadeiro partido político. Bom, em 1922, o país estava na beirada de uma guerra civil. Na beirada de uma guerra civil. Os militares estavam dispostos a sair do quartel, lá do Forte Copacabana, do Comando Geral e tudo mais, para derrubar o governo, derrubar o presidente da República na época. Mas em 1922 era ano de eleição eleitoral, eleição para presidente. Aí a barra fica pesada quando tem eleição para presidente. Muito bem, um candidato à presidência, que não era pelos militares, era o seu Arthur Bernardes. E ele estava lá fazendo campanha. Um belo dia, o seu Arthur chega em casa, e um jornal do Rio de Janeiro, Diário de Notícias, na primeira página, reproduziu uma carta escrita por ele manualmente, em que o Arthur descia o cacete no exército, esculhambava com o exército, esculhambava com o Marechal Hermes. E os militares, quando souberam, pegaram o jornal, pegarem armas para sair, para dizer assim, esse cara não vai concorrer para presidente da República, eu vou pegar esses caras.
O que faz o senhor Arthur? O senhor Arthur pega o jornal, vai na sede do jornal, lá na redação, e fala o seguinte: esta letra não é minha. Não fui eu que escrevi isso, essa assinatura aí não é minha. Faz uma prova grafotécnica. E não foi o senhor Arthur. Era falso. Chamava isso naquela época fake news. 1922 tinha fake news. E não tinha o nosso querido celular. E se vocês quiserem voltar um pouquinho mais atrás no tempo, lá no Egito Antigo, na época dos faraós, tudo não era registrado, não era por isso, era por um cidadão chamado escriba. Ele escrevia tudo o que acontecia. Tira o nome de fulano, bota o nome aí, pô. Sabe aquelas placas que o prefeito faz? Tira o nome do um, bota o nome do outro? Ele já fazia aquilo na época dos faraós. Ou seja, era a mesma coisa chamada do quê? Fake news. Ocorre o seguinte: isso aqui está indo para um caminho tal e está colocando a minha profissão, e eu suponho que alguns de vocês que estão aqui, em perigo. A minha profissão corre perigo por algo chamado inteligência artificial. E aí? Como é que vai ser? Se vier inteligência artificial, eu acho que eu vou perder meu emprego. De manhã eu faço o jornal lá na Nova Brasil. Então era noite no R7 lá na Record. Acho que eu vou perder meu emprego. Por quê? Porque eu, é a danada da inteligência artificial, é capaz de escrever um texto jornalístico. Ele escreve. Então, para que eu vou pagar o cara se eu posso falar para ela escrever um texto jornalístico? Então, veja o seguinte: a minha profissão está ameaçada, a profissão dos advogados estão ameaçados, os corretores de imóveis que eu tive ontem com eles estão ameaçados. Isso vai haver uma bruta mudança. Já está acontecendo essa mudança. Eu estou mais preocupado com o jornalismo. Por quê? Isso faz parte, segundo o pensador austríaco, grande pensador e economista austríaco, chamado Schumpeter, que ele chama de destruição criativa. Bom, como é que é o negócio? Destruição criativa? Eu poderia falar para vocês da destruição criativa, tanto na área da religião, como posso falar na área da Revolução Industrial. Da religião não vou falar, porque ela faz parte do hinduísmo. Há esse conceito. Mas eu posso falar na época da Revolução Industrial. Por quê? Lá no século XVIII, lá na Inglaterra, a Revolução Industrial começou lá. O primeiro produto que os ingleses começaram a fabricar ou produzir em grande quantidade para vender no Brasil, na América Espanhola, tudo mais, etc., era indiscutivelmente pano, tecido. Então, a Revolução Industrial coincide com o desenvolvimento da indústria de pano lá na Inglaterra. Mas se eu chegasse no século XVIII e dissesse o seguinte: bom, eu tenho um navio e eu queria comprar uns panos para vender lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, Salvador, enfim, na colônia portuguesa. Como é que o dono do navio faria? O pequeno empresário? Ele ia numa feira livre lá no interior da Inglaterra, e comprava o pano das mulheres que vendiam tecido lá no chão. 5 cobertos de um, 5 cobertos de outro, e exportava isso tudo, levava para vender aqui no Brasil. Agora, quando o produto chegava aqui, o pessoal dizia: olha, eu quero fazer mais uma encomenda, dá para, na próxima viagem, dobrar a quantidade de tecido. O cara voltava lá, ia na feira, chegava lá na feira, estavam as mulheres vendendo, e ele falava para uma delas: Dona Maria, quantos metros de pano a senhora faz por semana? Eu faço 5 metros. Dona Maria, não dá para a senhora fazer 10 metros de pano e eu pego aqui na semana que vem aqui na feira? Tá. Aí ele falou com todas as mulheres da feira. Na feira seguinte ele catou muito mais pano e vendeu tudo de novo no Brasil, na América Espanhola e por aí afora. Só que o pessoal aqui dizia: olha, precisamos de mais pano, muito bom. Ele voltou lá na feira. O senhor John foi lá na feira e falou lá com a Dona Maria: Dona Maria, quantos metros de pano a senhora está produzindo por semana? Ele disse: senhor John, eu estava produzindo 5. O senhor veio aqui me encher a paciência, eu estou fazendo 10. Aí falou: Dona Maria, não dá para a senhora fazer
20 metros de pano por semana para mim? Ela falou, não dá, meu. Eu falei, como não dá? Não dá, é o seguinte, esse pano aqui eu faço lá na minha casa, no meu pequeno sítio lá no interior da Inglaterra. Eu faço tudo sozinho, meu, o que você pensa? Eu cuido da ovelha, eu tosquio a ovelha, eu transformo a lã em fio, eu pego o fio e faço no tecido, eu dou acabamento no tecido e eu venho vender aqui. E tenho que cuidar de outras coisas também, mano. Então não dá, então, pera um pouquinho. Não dá? Não dá. Então o que é que o nosso senhor John descobriu? Que ele tinha esgotado a capacidade de produção do trabalho manual. Acabou, não dá, não tem. Aí ocorreu ele o seguinte: e se eu entrasse, não só para pegar o pano, mas para produzir o pano para vender lá no Brasil? Pô, eu nunca fiz isso. Mas em todo caso, vou tentar. O nosso senhor João faz um galpãozão de madeira assim, bem grandão, volta na feira lá e fala, dona Maria, eu tenho uma proposta para fazer para a senhora. A senhora quer ir comigo lá para a cidade? Eu falei, como assim? Eu sou casado. Eu falei, não é isso, dona Maria, é o seguinte, a senhora não faz pano? Faz. Eu queria contratar a senhora para trabalhar lá comigo lá para fazer pano. Bom, vai pagar? Vou. Então ele contratou Dona Maria, Dona Mariquinha, Dona Terezinha, Dona Carmen, Dona Concheta, botou todas as mulheres dentro do galpão e falou para ela o seguinte, olha, vocês produziam pano na casa de vocês. Só que aqui vai ser diferente. Como é que pode? Vai ser o seguinte, Dona Maria, a senhora vai trabalhar do lado de fora do galpão. Eu vou botar um monte de ovelha lá para fora. E a senhora só vai fazer uma atividade. A senhora só vai tosquear ovelha. Ela vai dizer, não. A senhora só vai tosquear ovelha. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o que acontece? Dona Maria passou o dia inteiro só tosqueando ovelha e tirando a lama. Ela pegou uma prática terrível, ela estava 100% colocando a lama. Ela pegou uma tal prática, uma tal produção, que a ovelha vinha carregadinha de lã. Quando via a Dona Maria com aquele tesourão, ela já jogava lã no chão. A Dona Maria, cara. Aí ela disse, o que é que eu faço com esse monte de lã? Ele, olha, joga pela porta de dentro aí do galpão. Chamou a Dona Mariquinha, falou, Dona Mariquinha, a senhora vai ficar aqui do lado de dentro. Na medida que ela for jogando aqui para dentro a lã da ovelha, a senhora só vai fazer uma atividade. A senhora só vai fiar, só vai transformar a lã em fio. Só isso. Ela vai se especializar naquilo. Ela vai falar, o que eu faço com o fio? O fio a senhora joga para lá. Chamou a Dona Terezinha e falou, Dona Terezinha, é o seguinte, só vai ficar do lado dela. Na medida que o fio for ficando pronto, a senhora só vai fazer uma única atividade. Qual? A senhora só vai tecer. Mas você faz, não, só vai tecer. Tudo bem. A hora que eu tecer aquele tear de ferro, de madeira, primitivo e tal, o que eu faço com o pano? Faz o seguinte, o pano, a senhora joga para lá. Aí ele chamou a Dona Henriqueta, falou, Dona Henriqueta, a senhora fica do lado dela aqui. Na medida que o pano for ficando pronto, a senhora vai fazer só uma atividade. Só vai dar acabamento no pano. E aí, o que eu faço? Aí a senhora pega o pano, deixa o pano aí que eu venho buscar. Eu vou pegar o pano para vender. Peraí, seu João, peraí, deixa eu entender. Você vai pegar o pano para vender? Pô, e para quem vai ficar a grana do pano que o senhor vai vender? Ele disse, para mim. Ele disse, o senhor não, pô, você não falou, fizeram aqui, você vai ficar com o dinheiro do pano? Tá bom. Tá. Então, se eu estou pagando o salário para a senhora não é dona da produção. A senhora é dona da sua força trabalho. Então, qual é o fenômeno que ocorre? Ocorre uma divisão, uma especialização da atividade, e ao mesmo tempo você entrou com o trabalho assalariado. É aí que começa o sistema que nós vivemos hoje, chamado capitalismo. Na prática ele começou aí, o trabalho assalariado. Muito bem, o nosso empresário, o senhor John, está contente, está produzindo. Em vez de 20 metros, ele está produzindo 200 metros. E quanto mais ele produzia, mais o mundo comprava. E mais o mundo pedia para ele, meu, dá para fazer 600 metros? Pô, 600 metros não dá. Eu já esgotei a produção da mulher. Agora eu faço o galpão, esgotei a produção.
Olha, não dá mais, não dá. Aí ele falou, bom, vou perder o mercado. O que eu posso fazer? O nosso senhor John foi lá na linha de produção ver as mulheres trabalharem. Aí ele viu lá, ovelha, tem. Lã, tem. Fio, tem. Tecido, não tem. Ah, peraí. Como assim, não tem tecido, não? Então isso aqui, essa nossa linha de produção aqui, tem um gargalo. Tem. É o tear. É tecer fio por fio. Aí ele ficou olhando e tal, dona Terezinha, tecendo fio por fio e tal, e tal, e tal. E ele ficou pensando o seguinte, dizendo, olha, você já imaginou se a dona Terezinha, em vez de passar um fiozinho só, esse tear aceitasse 2 fios? Eu vou multiplicar a produção por 2. Mas se ela pudesse passar 5 fios ao mesmo tempo, ela ia multiplicar a produção por 5. Eu vou arrumar o produto que eu quero. Mas não tinha na Inglaterra nenhum tear capaz de receber 5 fios. Não tem. Aí ele resolveu fazer o seguinte: vou botar um anúncio, vou botar uma placa lá fora. Procura um tear capaz de tecer simultaneamente 5 fios. Procurar o seu Joe no céu. Bom, passou um certo tempo. Você imagina o que aconteceu. Tudo quanto era engenheiro, maluco, inventor, piruda, jornalista, todo aquele pessoal saiu atrás desse tal teatro que não existia. Até que aparece um personagem histórico. Eu adorava isso. Ele foi lá na esquina do seu João e disse: seu João, eu tenho um tear lá. O senhor quer dar uma olhadinha no meu tear? É pertinho ali do rio. E o senhor estava, vou lá ver o tear. Chegou, foi lá. Era um bruta de um tear enorme, de ferro. E era movido pela água do rio. E ele olhou aquele monstro e falou: escuta, meu, o que está isso aqui? Eu já tenho um tear mecânico. Como é que funciona? Ele falou o seguinte: na medida então em que a roda da água gira, ele tem uma grande lançadeira que é capaz de pegar 8 fios, não 5. 8 fios e tecer 8. Quando o João falou, ele tece 8? Como? Compro 2. Não, eu só tenho um, não compro 2. E o que ele fez? Ele tinha então um tear de 8 fios. A produção multiplicou por 8. E ele foi trazendo cada vez mais teares, e comprando todos lá. O que é que aconteceu com a profissão das mulheres? Perderam emprego. Perderam emprego. Os homens e mulheres que trabalhavam perderam emprego. Cada vez esse cara está inventando cada coisa, o cara paga. Se você me trouxer aqui uma máquina capaz de fiar mais rápido, eu pago, compro. E mandou os caras embora. Isso já provocou o primeiro, vamos dizer assim, conflito na área da Revolução Industrial que já fica provocando hoje. Qual o conflito? O pessoal foi demitido e foram mandados embora das pequenas fábricas lá no interior da Inglaterra. Até que apareceu um líder sindical, apareceu um líder, não é que vocês estão pensando, apareceu um líder, chamado Lã, LUD, Lã. Esse cara juntou a turma toda lá na porta daquelas oficinas que estavam, juntou tudo lá fora e falou o seguinte: vamos querer nosso emprego de volta. O que nós vamos fazer? Eles vão pegar correntes e cacetes de abacuá, vão invadir essas oficinas aí e vamos quebrar as máquinas. E foi isso que eles fizeram. O governo chamado ludismo. Eles quebraram as máquinas, quebraram tudo. E saiu todo mundo lá na porta. Ele vai chamar nós agora para trabalhar lá. Nós quebramos as máquinas dele. O que é que o senhor John fez? Contratou o pessoal de volta ou comprou novas máquinas? Comprou novas máquinas. Em suma, o que aconteceu foi que, nesse momento, ele perdeu, o pessoal perdeu o mercado. Por quê? Porque quando você muda a tecnologia, você destruiu e criou uma nova. É o que o Schumpeter, que eu falei para vocês, chama de destruição criativa. Agora é o seguinte: bom, mas isso aí parece coisa de maluco. Eu estou destruindo e ao mesmo tempo eu estou criando, sim.
Isso aqui está destruindo uma série de profissões, mas está criando uma série de outras. Isso aqui está criando uma série de confusões, mas está criando uma série de coisas que tem credibilidade. Agora, mas até onde vai esse negócio de inteligência artificial, jornalismo, calafá? Isso aqui vai até onde ninguém sabe. Vocês certamente já ouviram falar de um autor francês famosíssimo chamado Júlio Verne. Todo mundo conhece. A Volta ao Mundo em 80 Dias, As Tribulações de um Chinês na China. E ele tem um livro, virou cinema, Walt Disney, chamado 20.000 Léguas Submarinas. Esse cara escreveu isso lá no século XIX. E ele dizia o seguinte: ele criou um submarino que era movido por uma força atômica. Pô, no século XIX não tinha pesquisa sobre isso, não tinha até nada. E esse tal desse Júlio Verne, que aliás depois disse que o homem ia chegar na Lua também, ele bolou essa história, dizendo que a tal nave ia andar pelos mares para destruir os navios de guerra dos países que ele era contra a guerra. Comandado por um cara, está lá no livro dele, chamado Nemo. Lembra alguém ou não? No desenho lá? Nemo, era o nome do comandante. Muito bem. Quer dizer, esse cara, ele imaginou esse negócio, que o submarino ia dar desse jeito, que o homem ia chegar na Lua. E aí aparece agora, no século XX, um cara chamado Arthur Clarke, para seguir o quê? A sina do Júlio Verne. E o Júlio Verne falou lá em 1850 e tantos: aquilo que o ser humano é capaz de imaginar, outro ser humano é capaz de inventar. Presta atenção nessa frase. Aquilo que o ser humano é capaz de imaginar, outro ser humano é capaz de inventar. Muito bem. O que é que o ser humano inventou em relação ao submarino? São ou não são atômicos? A boa parte deles. Claro, nós todos sabemos. Qual é o nome do primeiro submarino atômico americano? Lembra ou não? Não é Nautilus. Nautilus era o nome do submarino do Júlio Verne. O que o cara inventa é uma coisa inexistente, o outro foi fabricar. Bom, aí eu venho para o século XX, lá por volta de 1948, e que aparece outro desses caras que fica bolando esse negócio, tipo o Júlio Verne. O nome dele, Arthur Clarke. Tenho certeza que vocês conhecem o filme do Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, que é baseado no livro dele. Muito bem. O que é que tem lá no filme, ou no livro? Vê uma nave espacial que está indo para um determinado lugar, controlada por um computador chamado Hall. E na metade do percurso, o Hall diz para o astronauta o seguinte: não vou mais cumprir as suas ordens, eu agora sem pensar. E aí eu quebro a pau violento entre a máquina chamada Hall, que começou a pensar, e o astronauta. Meu Deus, se esse cara imaginou, se a máquina é capaz de pensar, será que vai aparecer algum danado que vai inventar uma máquina que é capaz de pensar? Não sei. Não sei. Mas esse lugar era terrível, e o cara inventou essa história da máquina Hall. Bom, aí ele disse o seguinte: tem outra coisa que me ocorre aqui na cabeça, vou inventar também. Qual é, senhor? É o seguinte: acabou a Segunda Guerra Mundial e os nazistas tinham lá um foguete chamado V2, que eles achavam que mais cedo ou mais tarde poderia subir e colocar um satélite, 1940, um satélite em volta do planeta Terra. Isso é novo. Quem vai colocar satélite em volta? É doido. Nem vai conseguir chegar lá. E o Arthur Carvalho, não, vai ter tanto satélite em volta do planeta Terra, isso é em 1948, que eu vou criar a não é www,
Não é a World Wide Web como a gente conhecia. Esse cara bolou, sabe o quê? WWR, World Wide Radio. É o seguinte, o mundo inteiro vai ser, a gente vai colocar uma estação de rádio no mundo inteiro. O mundo inteiro vai ser capaz de ouvir uma rádio em qualquer lugar do mundo. Ele nem precisou fazer isso. Olha aqui, ó. Está nessa situação. Agora, diante desses fatos, né, que são essas mudanças todas, quer dizer, bom, mas isso não vai nos conduzir em direção a uma desinformação geral, a que todo mundo pode colocar tudo aqui, todo mundo é jornalista? Sim. Mas se você disser, o seu João das Couves está dizendo que vai chover amanhã, você acredita? Não. Mas eu estou vendo aqui que o portal G1 está dizendo que vai chover amanhã, você acredita? Sim. Em outras palavras, nós, enquanto cidadãos, passamos a ver o seguinte: só posso entrar aqui, apesar da grande quantidade de coisas que tem aqui, se houver credibilidade. Mais do que nunca, os jornalistas e o jornalismo dependem de credibilidade. Tá certo? Ou seja, para que eu tenha credibilidade, eu tenho que seguir, por exemplo, pelo menos algumas regras éticas do jornalismo. Como não mentir, não manipular, não trocar os fatos, não ser, ao mesmo tempo, promotor, juiz e executor da sentença. Isso não faz parte do jornalismo. Está fora da ética jornalística. Ora, diante disso, o que eu posso esperar? Eu posso esperar o seguinte: que só posso acreditar naquilo que está aqui se o chapéu que estiver em cima disso aqui tiver credibilidade. Senão, não. Você me disser, bom, eu fiz estágio lá na BBC. Estava lá quando chegou a notícia lá na redação, dizendo, olha, o Gaddafi, que é o ditador lá da Líbia, morreu. Aí alguém levantou e disse, mas quem é que disse isso? Ah, vamos amarrar do Oriente Médio. Vamos dar? Não. Não, não. Eu fiquei levantado, não vou dar. Passou mais um tempinho, voltou outro jornalista e falou, olha, tem uma outra rádio agora que está lá no Catar dizendo que o Gaddafi morreu. Vamos dar? Não. Eu perguntei para o chefe, falei, escuta, mas vocês não vão dar? Está todo mundo dando esse cara aí. Nós só vamos publicar se a gente tiver 3 fontes dizendo que ele morreu, senão nós não vamos publicar. Isso para manter o quê? Quanto tempo? Tá bom? Segura. Vocês falam, hein? Então é o seguinte, então eu tenho o quê? Eu tenho, na verdade, a questão da credibilidade. Aí eu tenho as marcas de jornalismo do mundo, e no Brasil também, lógico, que são marcas que têm credibilidade. Eu mexo com elas todo santo dia. Eu olho todo dia para fazer uma escalada lá no jornal do Brasil. Eu olho 12 páginas por dia. Eu olho Al Jazeera, opa, mas eu olho Haaretz também. Eu olho tal quadro da Venezuela, mas eu olho também o New York Times. Eu olho o BBC. Eu olho o Deutsche Welle, para que eu possa ter uma pluralidade de coisas sendo explicadas pelo mundo. Então é o seguinte, depende fundamentalmente da credibilidade. Ou seja, se eu não responder uma pergunta mais grave que isso aqui provoca, eu acho que todos nós como cidadãos temos que lembrar, que é o seguinte: será verdade? Se nós não fizermos essa pergunta, será verdade? Nós estamos correndo seríssimo risco de ver aqui um monte de coisa que não é verdade. As pessoas têm que ter o direito de liberdade de expressão, na minha opinião, sim. Pode publicar qualquer coisa, sim, mas vai responder judicialmente, porventura, para ficar, se estiver lá no Código Civil, pelo Código Penal. Aí sim. Mas eu digo o seguinte: as pessoas têm tempo. Agora, as versões podem ser diferentes? Podem. Mas os fatos não são diferentes. Então, para encerrar, nós não podemos confundir fato com opinião. O celular caiu no chão, é um fato. As interpretações, quem está lá viu um jeito, quem está aqui outro, nada contra. Cada um tem. Mas não posso dizer, mudar a opinião, o fato. Ou seja,
tem que estar claro nos veículos de comunicação para conseguir a credibilidade, e tem que ficar claro a diferença entre fato e opinião. Desde a eleição do Lincoln, lá em 1861, os jornais dos Estados Unidos separam opinião de fato. O jornal New York Times nunca escondeu no seu editorial o seguinte: nós apoiamos Kamala Harris e não o Trump. Mas nas páginas de informação, os dois são tratados iguais, os dois são tratados de maneira equânime. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu não posso simplesmente manipular as coisas. E mais, além de não manipular, nesses 12 que eu estou falando para vocês que eu olho todo dia, não vejo uma fofoca, nenhuma fofoca no site. Aqui eu abro, meu Deus do céu, eu trabalho com R7. O que tem de fofoca ali não é brincadeira. Está na conta. Pessoal, olha se quiser. Mas, ou seja, o que me espanta é que os sites aqui tem um pouquinho de notícia e um monte de fofoca. Até o Globo, eu olho o Globo. Quando o Globo tem metade de notícia, metade de fofoca. Eu falei, mais famoso, saiu, não sei o quê, aquela coisa que se está quando perdido. Enfim. Então é o seguinte: o jornalismo vai ser bom, vai ser melhor, se nós, quando cidadãos, fomos capazes então de discernir ali o que vale ser acompanhado e o que não vale. Muito obrigado.